Raízes da Palavra. Raízes da Palavra. Descubra a essência da Palavra e permita que ela transforme sua vida em vitória. Assista agora à mensagem inspiradora do pastor Eliseu Gueiros. Olá, meus amados. É com alegria que estamos com você e queremos compartilhar um pouco sobre experiências com Deus. Experiências com Deus. Eu tive muitas experiências com Deus, o quanto Deus é maravilhoso. E Ele sempre nos dá acima que imaginamos. Sempre faz acima do que pedimos. E Deus quer, de certa forma, se revelar a você pelas Escrituras. Porque Deus se revela nas Escrituras de fé em fé. Hoje nós queremos meditar um pouquinho em 2 Coríntios, no capítulo 12, que nos fala das experiências que o apóstolo Paulo teve com Deus. Experiências pessoais. O apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja, antigo Saulo. Aí ele teve a visão de Cristo, Jesus se apresentou a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então responde: quem és tu, Senhor? Responde com uma pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo então ali teve uma experiência marcante que mudou a história da sua vida. E aqui em 2 Coríntios 12 nos diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu, lugar da habitação de Deus. E ele diz: se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E a sua experiência aqui foi que ele ouviu palavras inefáveis, que não é justo ao homem proferir. Palavras maravilhosas demais. E ele, como servo de Cristo, escravo por amor, ele não tinha nenhum interesse de gloriar-se sobre esta visão. E não era mesmo para isto. Até porque Deus colocou nele um espinho na carne para ele não se orgulhar desta maravilha, desta experiência que ele teve com Deus. E ele fala aqui que recebeu de Deus estas palavras inefáveis, maravilhosas. E eu creio que aqui ele recebeu toda a visão que ele traz nas suas cartas. Na próxima vez, no próximo encontro nosso, nós vamos entrar na carta aos Efésios. E eu creio que aqui, nesta experiência com o próprio Senhor Jesus, no terceiro céu, ele foi orientado doutrinariamente tudo o que nós precisávamos conhecer com relação a Jesus, com relação ao Evangelho, todas as doutrinas fundamentais do Evangelho, da palavra de Deus, das nossas obrigações, a maneira como devemos nos apresentar diante de Deus. E, seguramente, ele falava com toda a ousadia, porque ele recebeu direto de Jesus, direto do Senhor Jesus.
Então aqui nós lemos e vemos que o Senhor colocou sobre ele um espinho na carne. E ele diz, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me orgulhasse desta experiência que tive com o Senhor Jesus. E ele pediu ao Senhor Jesus por 3 vezes que Deus tirasse este espinho na carne. E Jesus respondeu para ele, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Fica com o espinho para que você não se orgulhe, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. E assim, meus amados, quando nós passamos por provas, eu creio que todos nós temos experiências com Jesus, né? Se você já tem a Jesus como Salvador, você vai ter muitas experiências. Eu já tive muitas experiências com Jesus, maravilhosas, muitos testemunhos, muito do que Jesus já fez, está fazendo e fará ainda na minha vida. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero deixar um desafio para você. Busque a Jesus. Ele se manifesta na sua palavra. Ele quer te dar oportunidades para experiências marcantes. Aprenda com ele. A graça de Deus é maravilhosa. Aliás, por esta graça é que somos salvos. Por esta graça é que somos o que somos. Escravos por amor, diante de tudo que Jesus fez por nós. Então eu quero que você busque um relacionamento profundo com Deus, por meio de Jesus, para que você desfrute desta graça maravilhosa. Amém. Até a próxima.